Então, o que que eu simplifiquei? Eu simplifiquei o seguinte: quando eu montei aqui essa viga no FTool, eu vim aqui e coloquei, primeiro, que o módulo de elasticidade era o módulo de elasticidade secante do concreto. E a inércia, eu botei aqui ó, uma viga de 15 por 45, como se essa viga aqui fosse uma viga de perfil cheio. Então, eu vou fazer o seguinte: vai ser mais fácil eu explicar isso aqui na câmera. Deixa eu só alterar aqui, só um minuto. Ver se todo mundo está vendo aqui as anotações. Deixa eu tentar ver se eu consigo explicar melhor, porque eu falei e eu acho que vocês ainda não entenderam onde eu quero chegar. Cara, imagina que a gente tivesse uma viga, vou começar do zero aqui de novo, esquece o FTool por um pouco. Imagina que eu tivesse uma viga e esse material aqui fosse aço, por exemplo, fosse uma viga de aço retangular, assim, ela um perfil aqui de aço, tivesse 5 centímetros por 20 centímetros, isso aqui fosse todo um material homogêneo de aço. E aí você tem um carregamento, você tem aqui um carregamento que você calculou, tá lá o peso da parede, peso da laje, você chegou aí num carregamento Q igual a 10 kN por metro. Esse é o seu carregamento. Aí você tem aqui um vão, 4 metros. 4 metros. Aí você escolheu uma seção de 5 centímetros. Isso aqui é uma peça de aço, por 15 centímetros. Você definiu aí e você quer avaliar se a deformação dessa viga atende não a um certo limite. Aí você escolheu o limite lá, delta limite é igual a L sobre 350. Você escolheu um limite L sobre 350. Então significa que ao colocar esse carregamento em cima dessa viga, essa viga não pode deformar, assim, ela não pode ter uma barriga aqui no meio maior do que, aí vamos pegar aqui, ó, 4 metros dividido por 350, vai dar 4 dividido por 350, vai dar 0,011 metros em centímetro, ó, em centímetro vai dar 0,011 vezes 100, 1,1. Pronto. Então, essa viga não pode deformar mais do que 1,1. Como que você verifica como que ela vai deformar? Aí você vai fazer o seguinte, considerando que o material é homogêneo, ele é assim, uma chapa de aço, um perfil de aço retangular, é um material homogêneo. Tanto faz se for um perfil retangular, se for uma viga perfil I, não interessa. Se o aço ele é um material homogêneo, a madeira também é um material homogêneo, o alumínio é um material homogêneo. Então, se for uma viga de material homogêneo, você pode calcular, por exemplo, essa flecha através de uma fórmula clássica de resistência lá dos materiais. Para uma viga biapoiada, esse delta aqui, ó, qualquer livro que você pegar vai indicar essa fórmula aqui, ó, 5 vezes o carregamento, vezes o L a quarta, dividido por 384, é o modularidade do material, vezes a inércia do material. Eu não vou fazer as contas, não. Eu quero só dar a explicação teórica. Então, isso aqui é uma fórmula clássica para deformação de uma viga biapoiada com material homogêneo. Aí, como é que você vai fazer? O carregamento é dado, o vão é dado, o modularidade do aço, você vai ver em qualquer livro que o modularidade é 210 gigapascais, esse é o modularidade do aço. Qualquer aço que você comprar vai ter essa propriedade. O aço é um material industrializado com pouca variabilidade de propriedade física dele. Então, você vai pegar aí qualquer fábrica, qualquer fabricante de aço, quando ele fabricar o aço, vai sair com a propriedade, com a tensão o modularidade muito próximo de 210. Se não sair 210, vai ser 200, ou 205, ou 211, mas o valor característico não muda praticamente nada. É sempre, em termos percentuais, ele não tem variação. Então, você pode adotar esse 210 como verdade absoluta aqui para o material. Pronto. E pelo fato do material ser homogêneo, você pode calcular a inércia. Por exemplo, se for um perfil retangular, a inércia é fácil de calcular. Ó, a inércia bruta, BH ao cubo, dividido por 12. Aí você calcula, você injeta todos esses valores que você tem aqui nessa fórmula e avalia qual vai ser o delta. Então, por exemplo, se o delta aqui, eu vou tentar acelerar, não vou calcular isso agora não. Se o delta der, por exemplo, 0,5 centímetros, você vai avaliar que 0,5 é menor que 1,1.
então a sua viga atende. Ó, a seção que você escolheu atende. Se você calcular o delta, e o delta, por exemplo, der 1,5 centímetros, 1,5 é maior que o seu limite, ó, maior que 1,1. Então significa que não atende. Aí o que você teria que fazer? Você teria que aumentar a seção da sua viga. Você teria que, caramba, escolher uma viga aí de 5 por 15. Lembrando que eu não tô, esses valores são valores hipotéticos, eu estou chutando, eu não calculei nada até agora. Então, eu iria avaliar que se a sua deformação deu maior do que o limite estabelecido, cara, você teria que pegar essa sua seção aqui e aumentar ela. Passar, por exemplo, de 5 por 15, passar por 5 por 20. Aumentar a inércia. Aí aumenta a inércia, se aumentando a inércia, o seu delta cai. Isso aqui funciona, isso que eu estou mostrando. Além disso aqui, ó, a gente poderia ir para o F-Tool também. Você poderia chegar lá no F-Tool, montar a sua viga, informar que você está usando aço. Vamos fazer aqui no F-Tool bem rapidinho, que aí no F-Tool é rápido, não vou perder tanto tempo. Aqui, ó, só relembrando, todo mundo pode desligar a webcâmera, deixa só a minha ligada. Na hora que vocês quiserem falar comigo, vocês ligam o microfone e pode perguntar. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui no F-Tool, eu não vou calcular analiticamente, não. Então, eu vou vir aqui, ó, pro F-Tool e vou fazer o seguinte, ó. Começar aqui um projeto novo, vou apagar, salvar como... Fazer assim, deixa eu apagar isso tudo aqui. Ó, vou clicar aqui na viga. Eu falei que a viga tinha 4 metros, né? Então, vou botar aqui 4 metros. Ó, 4 metros. Vou botar um apoio do primeiro gênero. Vou botar um apoio aqui também. Um apoio de segundo gênero, apoio de segundo gênero. Vou botar o carregamento. O carregamento eu tinha chutado aqui na minha anotação que era 10. Aí vou botar aqui um carregamento de 10. E aí agora eu vou definir, ó, material. Vou criar aqui, ó, o meu material vai ser aço. Ó, steel. Ele aqui botou 205, eu vou atualizar para 210. Então, 210 MPa. Ó, tá aí, ó, 210 MPa. Tá certinho, ó. Então, 210, na verdade, 210 mil MPa. Em gigapascais, ó, se eu trocar aqui para gigapascais, na propriedade do F-Tool, vamos botar aqui, ó, tensão de escoamento, vou botar que vai ser, eu quero em gigapascais, ó, sem casa decimal. Tá lá, ó, 210. Então, vou botar aqui o aço, 210 gigapascais, ó. Pronto. Então, vou aplicar isso na minha viga, ó. Apliquei. Então, a viga já está definida como aço. E aqui na seção, eu vou criar aqui uma seção, ó, retangular, que tenha 5 centímetros por o meu primeiro chute foi 15 centímetros, ó, um perfil de aço 5 por 15. Vou aplicar também ao material. Aí eu vou pedir aqui a deformada, olha lá, a viga se deformou, isso é diferente do momento fletor, é a deformada. Vou clicar aqui no meio, ó, e vou ver que deformou quanto? Por coincidência, deformou exatamente o limite, ó, 1,1 centímetro. Então, por coincidência, essa viga aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar. Vamos trocar o carregamento de 10, vamos supor que o carregamento fosse 15. Vou voltar aqui, ó, menos 15, só para vocês entenderem, ó, menos 15. Ó, tá aqui o carregamento. Flecha, ó, a flecha foi para 1,7 milímetros. Então, aí, calculei, tá aqui no CIP, ó. Então, vou voltar aqui para as anotações. Tá aqui, desculpa, tá no F-Tool. Vou voltar aqui para anotação. Então, o que eu fiz? Eu só troquei lá no F-Tool e simulei que aqui tinha 15 centímetros. Aí, botei o aço igual a 210, coloquei a seção inicial com 5 por 15, então ela ficou com seção homogênea de 5 por 15. E a deformada, o nosso limite, a gente já viu que é L, eu adotei L sobre 350, deu 1,1 centímetro. Na hora que eu calculei, o programa informou para a gente que a flecha era igual a 1,1. Desculpa, deu quanto? 1,7.
Então, 1,7 foi a... Então, se vocês depois testarem em casa, se vocês aplicarem todos esses resultados aqui nessa fórmula, com certeza vai ficar muito próximo de 1,7, com diferença aí só na segunda ou na terceira casa decimal. Tá? Então, a gente verificou que a deformada está maior que o limite, 1,7 centímetros é maior do que 1,1, então a viga que a gente escolheu, o nosso perfil 5 por 15, ele não atende. Qual que seria a solução aqui? Ó? A solução um modularidade não existe um aço com modularidade maior. Então eu tenho que mexer aonde? Na inércia. Na inércia, a gente sabe que se a gente mexer na altura, a gente melhora muito, porque a altura é elevada ao cubo. Então eu vou trocar o 5 por 20, ó, porque aqui não atendeu. Vamos botar 20 aqui, ó, vamos de 5 em 5. Vamos ver o que acontece se eu botar aqui o nosso, a seção, em vez de 15 eu vou botar 20. Ó. Alterei, vou clicar aqui em flecha, a flecha caiu para 0,7, melhorou bem. Então, 5 centímetros aí na nossa viga, saiu de 1,7 e caiu para 0,7. Então, 0,7, ó, vou voltar aqui para... Então, com 15 por 20, ó, na hora que eu passei a viga para 20 centímetros, o perfil para 20, a flecha calculada caiu para 0,7 centímetros. O 0,7 é menor agora que o nosso limite, 1,1. Aí atendeu. Atende. Pronto. Problema resolvido. Para o aço, quando o material é homogêneo, cara, a solução é muito rápida de fazer e a gente não tem que ficar filosofando. É exatamente isso aqui. Se fosse madeira, é isso aqui também. Cara. Se fosse alumínio, a metodologia é igual. Agora, quando vai para o concreto armado, cara, aí começa a entrar um montão de problema. Então, imagina essa mesma viga aqui em concreto armado. Vamos lá. Em concreto armado. A gente começa a seguinte situação. Primeiro, você não tem um material homogêneo, puro, porque você tem concreto, e aí como o concreto fissura, para você não deixar as fissuras aumentarem de forma demasiadamente, o que a gente faz para segurar a estrutura? A gente coloca barra de aço. Aí aqui em cima, por mais que você ache que não precisa de barra de aço, você precisa pelo menos de alguma coisa para segurar os estribos. Aí tem aço aqui em cima. Às vezes você tem um reforço de armação aqui no meio da viga. Então tem local que tem mais ferro, tem local que tem menos ferro, tem local que tem negativo, aí entra aqui um negativo a mais. Então, primeiro, você não consegue, você não poderia falar... Imagina que essa viga aqui de concreto, você fala assim, ó, a minha viga tem 15 por 40. Aí você fala, isso aqui é concreto puro? Isso aqui é um material homogêneo? Não, não é um material homogêneo. Você tem barras de aço aqui, você tem barras de aço aqui em cima. Cada seção tem uma seção diferente. Aqui você tem uma configuração, mas aqui você deve ter uma outra configuração. Aqui você tem outra. Você não consegue manter essa configuração constante na viga toda, na maioria dos casos. Então, de cara, você falar que a inércia dessa viga é igual BH3 sobre 12, você já está fazendo uma simplificação, porque você não está levando em consideração as armações. Então, se você quisesse levar ao pé da letra qual que é a inércia da viga, você teria que fazer que a gente chama de homogeneizar a seção. Isso normalmente a gente aprende em ResMat 2. Você pegar uma seção com vários materiais e homogeneizar. Normalmente a gente faz assim, você transforma tudo num único material, então você pega assim, você tem concreto e aço. Qual que é a modularidade do concreto? Aí você vai falar assim, o concreto tem lá uma modularidade de 20 gigapascais. E qual que é a modularidade do aço? Então aqui, ó, do concreto está em torno de 20, do aço está em torno de 210. Aí você fala assim, então um dividido pelo outro, então um aço, ele é 210 dividido por 20, ele é, vou pegar aqui, ó, 210 dividido por 20, ele é 10,5 vezes maior do que o concreto. Então ele é 10,5 vezes mais resistente do que o concreto. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar as barras de aço e multiplicar por 10,5 e transformar isso aqui numa seção de concreto assim, ó. Você tinha uma seção de concreto bruta, aí você vai criar aqui, ó,
uma região, como se fosse só concreto, você vai eliminar o aço, mas vai criar uma seção adicional de concreto como se isso aqui fosse concreto. Então, isso aqui representa 10 vezes o que o aço aqui representava na sua viga. E aqui em cima você vai fazer a mesma coisa. Ó. Eu não vou me aprofundar nisso, porque isso assim, resistência dos materiais. Como é que você calcula a inércia de uma seção homogeneizada? Então, está aqui. Ó. Pronto. E aí você ia ter que calcular a inércia dessa seção. Como é que você calcula a inércia de uma seção não retangular? Assim, quando é retangular é fácil, né? BH3 sobre 12. Quando não é retangular, você vai ter que usar um teorema de Steiner, primeiro definir onde é o centro de gravidade, depois... Vai dar um trabalho danado. Assim, eu acho que foge aqui do escopo do nosso curso a gente parar agora para calcular a inércia de uma seção dessa aqui. Eu tenho uma planilha que eu já deixei disponível para vocês. Deixa eu voltar aqui para o computador. Ó, eu tenho aqui uma planilha. Não sei se vocês já... todo mundo já baixou ela. Ó, chama Planilhas Leonardo. Você abrir essa planilha, na verdade são várias planilhas dentro de uma só. Então aqui, ó, se você vir para a primeira aba, tem aqui, ó, índice. Então são várias planilhas numa só. E aí, numa delas, eu tenho aqui, ó, inércia de seção armada. Então, se você clicar, você vai vir aqui para essa planilha, ó, inércia de seção armada. Aí, vou simular aqui, ó, a nossa viga. Ó. Se eu tivesse aqui, ó, uma viga de 15 por 40, ó, 15 por 40, qual que é a inércia bruta? Se você pegar o BH3 sobre 12, você vai chegar aqui, ó, em 1.250 centímetros quadrados. Só fazer a conta, ó. 15 vezes 40 ao cubo, dividido por 12. Ó. Deu... Não, o que eu fiz de errado? Não, eu fiz ao contrário. A base aqui é 15 e a altura é 40. Desculpa, tinha feito errado. A base 15 e a altura 40. Tem que dar 80 mil. Ó. Faz a conta aí. Ó. 15 vezes 40 ao cubo, dividido por 12. Ó, deu 80 mil. Então, a inércia bruta, se não tivesse aço aí dentro dessa sua viga, se não tivesse... Deixa eu só ver se tem alguém aqui aguardando permissão para entrar. Então, se a gente não tivesse aço, está aqui a inércia. Só que eu vou colocar aço na minha viga. Eu vou botar aqui, ó, na parte superior, eu vou botar 2 ferros de 6,3, ó. 2 ferrinhos de 6,3. E na parte de baixo, vou botar, por exemplo, 3 ferros de 10. Ó, 3 ferros de 10. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. 2 ferros de 8. Vou botar aqui, ó, 2 ferros de 8 na parte superior. E na parte de baixo, 3 ferros de 10. Olha o que aconteceu. De 80 mil, ó, que era centímetro a quarta, que era a inércia, a sua viga aumentou a inércia, ó, passou a ter 96.952 centímetros quadrados. Teve um acréscimo aí de 21% de inércia. Então, aumentou a inércia. Pronto, então, você já poderia pensar assim, ah, não, eu coloco aço na minha viga, então a minha inércia aumenta aqui, ó, aumenta bem. Aumentou para 21, aumentou em 21%, ó. Eu coloquei aqui, seria 1%, aqui 121%. Então, você teve um acréscimo aí de 21% em relação se você não tivesse aço na sua viga. Ó. Se você zerar aqui, ó, tirar o aço, ó, caiu de novo para 80 mil. Ó. 80 mil. Se você botar a barra de aço, conforme você vai colocando a barra de aço na sua estrutura, ó, a sua inércia aumenta. Beleza, aumentou a inércia. Aí você poderia pensar assim, ah, então eu vou pegar esse valor aqui, ó, vou pegar aqui o 96 mil e vou melhorar a inércia aqui, porque aí se eu melhorar a inércia, essa flecha aqui vai diminuir. Assim, se eu chegar aqui agora e colocar aqui a inércia, botar aqui, ó, criar um material genérico. Deixa eu ver aqui, ó. Onde que é material genérico? Acho que é aqui. Ó, chamar isso aqui de viga. E eu aqui informar que aonde está o I aqui, em vez de eu deixar ele calcular, eu copiar aquele valor, 96 mil, cara, com certeza aqui a deformada vai diminuir. Você pode fazer isso. Pronto, então o primeiro problema é, você vai adotar as barras de aço ou não? Você poderia adotar. Mas aí entra o segundo problema. Entra o segundo problema. Qual que é?
apesar de você ter botado barra de aço aqui e teoricamente a inércia ter aumentado, a inércia homogênea é maior do que a inércia bruta, na região central da viga, da sua viga, por mais aço que você coloque aqui, sempre vai fissurar aqui a região do concreto. Então fissura, o seu concreto fissura. Então nessa região central, você não pode considerar que o concreto participa da inércia abaixo da linha neutra. É como se você tivesse aqui com a sua viga, você tivesse aqui com a sua viga, aí você colocou aço, colocou barra de aço aqui. Isso aqui aumentou a inércia, mas ao mesmo tempo que está para debaixo da linha neutra, fissurou. Está fissurado. Então você não poderia adotar o concreto aqui embaixo. Então você teria que calcular a nova inércia com um grande buraco aqui, ó, como se aqui fosse uma chapona de aço. Assim, fosse várias barras de aço equivalentes a concreto, mas que aqui fosse um grande vazio. Como é que você calcula a inércia? Se já estava difícil calcular a inércia aqui ainda é um pouco mais difícil. Você tem que calcular a inércia com vãos abertos na sua viga. Tem como calcular? Tem como calcular, só que é um pouquinho mais complicado. Aí, na minha planilha, lá na planilha que eu desenvolvi, ele calcula também a inércia da seção fissurada. Então, vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Então, aqui eu tenho a inércia com a seção... Eu tenho a inércia com a seção bruta, a inércia com aço, e quando fissura, despenca. Ó, tá. Ela aumentou de 80 mil, foi para 96 mil, aí quando fissurou o concreto, caiu para 38. Então, lá, a seção fissurada de aço, que seria isso aqui, ó, seria um buraco aqui embaixo. Aí eu coloco aqui, ó, eu coloco algumas figuras para eu sempre me lembrar. Essa aqui seria o BH3 sobre 12 puro. Aqui a seção bruta. Aí aqui, como você faz a homogenização, você transforma as barras de aço em placas de concreto. Aí calcula essa inércia é maior do que essa inércia aqui, só do concreto. E aí, aonde fissurou, para baixo da linha neutra, para baixo da linha neutra, fissurou, isso aqui virou um grande vazio. Virou um grande vazio, a inércia despenca. Ó. Despencou de 96 mil para 38 mil. Aí, olha o grande problema que a gente gerou agora no cálculo da nossa flecha. Puta, e como é que eu vou fazer aqui agora, então? Ó? Se eu tenho essa região aqui não está fissurada, então a inércia aqui é alta. Aqui a inércia é alta. E aqui a inércia está fissurada. A inércia aqui é baixa. Então, eu teria aqui uma seção maior do que eu teria uma inércia maior que a bruta, uma seção maior que a bruta, e no meio da viga aqui uma seção abaixo da bruta. Pô, como é que você vai fazer um cálculo desse? Complicou. Então, se eu tivesse vindo aqui no F2, ó, como é que eu vou avaliar isso? Eu vou dividir a viga em trechos? Tipo assim, vou falar que daqui até aqui tem uma inércia, que daqui até aqui tem uma outra inércia, e daqui até aqui tem uma outra inércia? Você ia ficar horas aí calculando uma viga só. Aí a norma, a norma colocou lá, aí agora eu vou voltar aqui para os slides. Então, a nossa NBR 6118 falou, olha, não, você não precisa calcular várias inércias, você pode calcular uma inércia média. Só que ela tentou simplificar e não ajudou, porque olha a fórmula para calcular a inércia média. Então tá aqui, ó, flecha imediata de viga de concreto armado. Olha, para você chegar nessa inércia média, você teria que aplicar essa fórmula aqui, ó. Momento de fissuração, aí tem uma fórmula para o momento de fissuração. Isso aqui seria o seu momento máximo na viga. Aí aqui é a inércia bruta, e aqui é a inércia fissurada. Então, esse izinho aqui é aquela primeira parcela lá da minha planilha, é o 80 mil, e aqui seria aquele 38, não, aqui seria, a norma permite você homogeneizar. Então, aqui seria, na verdade, o 96 mil, e aqui seria o 38 mil. Seria aqui a inércia aumentada e aqui a inércia diminuída. E aqui um momento de fissuração, é o momento que a viga começa a fissurar. Com essa forma aqui, que parece que a norma tentou facilitar, mas isso assim, funciona bem para você botar num programa de computador. Então o CIP, dentro da memória dele, dentro do algoritmo, ele tem essa fórmula lá. Então, cara, para quem calcula com CIP, tá tranquilo. Agora, para a gente que vai fazer uma verificação na mão, porra, eu calcular isso aqui é complicado. Ó. Eu tenho que calcular a inércia, eu teria que ir lá na minha planilha pegar a inércia bruta, pegar a inércia fissurada, né? Calcular o momento de fissuração para calcular uma inércia média
e colocar aqui no F-Tool. Então, eu teria que pegar essa fórmula, antes de eu calcular a flecha, eu teria que vir aqui, para cada viga, teria que calcular isso aqui, aonde o MA é esse momento máximo aqui, ó, eu ia pegar o momento máximo, ó, pegar 30, aí jogar esse 30 lá, e aqui na inércia, eu não iria botar nem o valor, nem esse valor de 96, nem o 38. Ia ser uma média. Só que a média não é... A norma não facilitou assim, pega os dois, soma e divide por 2. Não é tão simples assim. Ela entra aqui com essa fórmula de cá, ó. Aí você vai calcular essa inércia média, aí aqui no próximo slide, ó, eu coloco aqui um jeito de você calcular essas inércias médias, você usar a minha planilha, então estaria aqui, ó, o valor fissurado, o valor bruto. No próximo slide aqui tem como calculo o momento de fissuração, que é o MR, ó, é outra formulazinha, ó. Então, olha como é que vai complicando, e aí por isso que eu vou simplificar depois para vocês, ó. Aí você vai calcula o momento de fissuração, com esses dois valores aqui, com esse valor, com esse aqui, você vem, calcula aqui a sua inércia média, vai para o F-Tool, ou vai para uma fórmula analítica, calcula a sua flecha, aí calculou a flecha. Essa flecha seria a flecha imediata. Então vamos voltar aqui para as nossas anotações. Vamos lá. Ó. Então, para eu calcular, vamos lá, uma viga de concreto. Eu tenho uma região fissurada, eu tenho uma região bruta, eu tenho que calcular uma inércia média. Aí a inércia média é aquela fórmula gigante lá que a norma deu. Assim, eu nem vou copiar ela aqui, vou só indicar. Ó, seria isso aqui, ó. O MR sobre o MA elevado ao cubo vezes a inércia bruta mais... Cara, e assim vai. Isso aqui foi feito para você usar, por exemplo, lá para quem desenvolve o CIPECAD, ou quem desenvolveu o EBERIC, ou para quem desenvolveu o TQS, os programas comerciais, eles poderem colocar isso aqui na rotina computacional deles. Porque aí, quando eu fui dar aula, cara, olha o tempo que eu ia perder para calcular uma viga dessa. Muito bem, e ainda acontece o seguinte, no aço, quando a gente calcula a flecha, por ser um material homogêneo e de bom comportamento linear e etc., e o aço não tem perda de resistência ao longo dos anos, calculou aqui, o problema estava resolvido aqui nessa linha aqui, acabou. Cara, o concreto, para eu calcular a flecha imediata, então, estou aqui com a minha viga, estou com o meu carregamento, aí vocês já entenderam que essa região aqui está fissurada, aqui não está fissurado, aqui não está fissurado. Se for uma viga contínua, ficou mais complicado ainda, porque a viga contínua estaria fissurada aqui a parte de baixo, aqui está fissurada a parte de cima, aqui está fissurada a parte de baixo. Então você ia ter que adotar uma inércia bruta aqui, uma inércia bruta aqui, uma inércia fissurada, Aí você não vai fazer assim, você vai calcular uma inércia média. Cara, a inércia média vocês já viram como é que é complicado calcular. Depois que vocês tiverem a inércia média, vocês vão calcular os delta. Então, para essa viga aqui, ó, você ia calcular esse delta. Só que esse delta é o delta imediato. É aquele delta que acontece nos primeiros anos, nos primeiros meses de deformação. Então, assim, você fez a sua obra, concretou, tirou o escoramento, fez as paredes, aconteceu esse delta aí, ó. Aconteceu o delta aí. Só que isso aqui tende a aumentar ao longo dos anos. Então, esse delta aí, que é a flecha imediata, tende a aumentar, que a gente chama de flecha no tempo infinito. Então, ela tende a aumentar. Como é que você faz disso aqui para chegar nisso aqui? Aí você ainda multiplica por um coeficiente. Esse coeficiente também não é muito fácil assim, de calcular. Eu botei aqui nos slides. Como é que você faz? Chegou na flecha imediata, como é que você chega na flecha ao longo dos anos? Você vai vir aqui. Ó, vamos lá. Então, calculei. Então, só para vocês entenderem a lógica. Qual seria o 100% correto? Você não pode usar a inércia bruta. Assim, você teria que usar a inércia média. Calculou a inércia média, você teria que depois multiplicar por um fator gama F, ó, um fator alfa, que joga a flecha ao longo dos anos. Ó. A norma chama de flecha diferida ao longo do tempo. Ó. Flecha diferida ao longo do tempo.
eu chamo de flecha no tempo infinito. Cara, é só modo de chamar a flecha. É a mesma coisa. A flecha vai acontecer daqui 10 anos na sua obra. Aí você multiplica por um coeficiente alfa. Esse coeficiente de alfa tem aqui uma fórmula para calcular, que entra também a taxa de armação. Você precisaria pressupor qual que é a taxa de armação que tem na sua viga. Aí tem aqui a fórmula do ΔE, que é o E no tempo infinito menos o E da época que você calculou a obra. A norma coloca uma tabela aqui para facilitar o cálculo desse E. E aí vamos voltar aqui para as anotações. Ó. Então, primeiro voltar aqui no F2. Vamos voltar aqui para minhas anotações. Ó. Então, vamos supor que você pegou essa viga aqui, calculou com a inércia média, fez aquele trabalhão todo, calculou a inércia média, chegou à conclusão que isso aqui seria, por exemplo, esse ΔI seria 0,3 centímetros. Só que isso aqui é a flecha imediata, já levando em consideração a fissuração, porque você calculou uma inércia média. Aí você vai pegar o ΔF, que é o delta final, ou diferido no tempo, e vai fazer assim, ó, é o ΔI vezes um coeficiente. Aí você vai calcular o coeficiente, esse coeficiente vai dar em 1,7, 1,8, 1,4, 1,5, 2, 2,1, aí tem que calcular. Aí, vamos supor que aqui tivesse dado 2. Aí você ia pegar aqui, ó, 0,3 vezes, vou botar que tivesse dado, você calculou lá e deu 0,1, 0,9. Aí você pega 1,3 vezes 1,9, significa que a flecha ao longo dos anos seria 0,3 vezes 1,9, seria 0,57. Aí você vai comparar com o limite. Quem seria o seu limite? Delta igual, o seu delta limite é igual o L sobre 350. Aí vamos supor que isso aqui fosse 4 metros dividido por 350, você ia ter 1,1. Aí, opa, 0,57 é menor que 1,1. Então, ok, a minha viga está atendendo. Então, olha como é que o cálculo é complicado, o cálculo correto. Você tem que... você teria que, para calcular a flecha de uma viga, ó, você teria que, número 1, vamos recapitular bem rápido aqui, ó. Não pode usar a inércia bruta. Ó. Você não poderia usar a inércia bruta. Você teria que considerar que a viga está fissurada. Então, esquece a inércia bruta. Você também não pode considerar a inércia homogeneizada, porque aqui é como se o aço tivesse sendo favorável na viga toda. E você tem que levar em consideração que tem local fissurado. Aí você, então vou calcular com a inércia, vou calcular com a viga toda fissurada. Se você resolver um dia calcular uma viga com ela toda fissurada, não passa nada. Cara, você vai precisar de vigas gigantes para poder suportar um determinado carregamento. Então a norma fala o seguinte, olha, você não vai nem ao céu nem ao inferno. Você não vai usar nem isso, nem isso aqui. Você tem que usar uma inércia média. Aí, como é que calcula a inércia média? Está aqui. Ó. Essa fórmula gigante aqui. Nessa fórmula, você tem que saber qual é o seu momento fletor e tem que saber também qual que é o seu momento de fissuração através dessa fórmula. Muito bem. Calculou isso tudo, calculou a flecha, aí essa é a sua flecha imediata. É aquela que acontece antes do cliente pegar a chave da obra. Tipo assim, ela aconteceu ainda no período de construção, quando você está botando o valor... Você está terminando a obra. Acontece aí com 1 mês, 2 meses de finalização da obra. Aí, mas isso vai aumentar ao longo dos anos? Vai, porque diferente do aço, da madeira, o concreto tem uma perda de resistência ao longo dos anos, devido à fluência. Ele vai perdendo um pouco da água que não reagiu quimicamente com o concreto. Quando você faz o concreto, você sempre coloca um pouco mais de água do que ele vai reagir com o cimento. Então, essa água vai evaporando ao longo dos anos, essa flecha tende a ser aumentada. Aí seria calcular o ΔF. Calculou o ΔF, você vai comparar a sua flecha com o limite normativo. Pronto. Está aqui, ó. Então, está aqui aqueles limites. Cara, tudo isso é maravilhoso para você gerar um algoritmo de um programa sofisticado, igual o TQS ou o Iberic. Na mão, cara, eu não ensinei nada disso para vocês. Quando a gente estava lá nas aulas de viga, e aí alguns alunos perguntaram, professor, o senhor não calculou o momento resistente? Assim, ninguém me cobrou, mas me perguntaram por que eu não fiz esse tratamento todo. Como é que no fritar dos ovos, como é que eu resolvi o nosso problema? Cara, eu peguei a nossa viga,
eu pegar aqui a nossa viga, eu pego uma viga qualquer, peguei uma viga, botei o modularidade do concreto aqui do lado. Então, o concreto tem normalmente entre 20 e 25 gigapascais de modularidade. Eu coloquei aqui e a seção eu botei bruta. 15 por 40. O programa fez o quê? Deixa eu só botar aqui a inércia em centímetro a quarta. Cadê a inércia? Inércia. Aqui, ó, centímetro a quarta sem casa decimal. Ó. Então, na hora que eu botei 15 por 40, o programa colocou aqui, ó, como se a viga toda tivesse 80 mil, ó, centímetros quadrados. Então, eu ignorei que tem aço na viga. Então, quando eu faço um cálculo na mão, eu ignoro que tem aço na viga. Ignoro que vai ter fissuração. Esqueço esse negócio de inércia média. Aplico o carregamento total. Calculo a flecha. Pego essa flecha e aí tem um número mágico que vem da minha experiência, da experiência de outros calculistas que fazem isso diariamente. Para você matar tanto a questão da flecha ao longo dos anos e matar o problema da flecha, de matar a flecha em função da fissuração da viga, cara, você pega esse valor e dobra. Então deu 0,2, você dobra, 0,4. Acabou. Problema teoricamente resolvido. E aí você compara com qual limite? Você compara com o limite lá do L sobre 350. Foi o que eu mostrei para vocês. Você está fazendo na mão, cara, adota esse limite aqui, ó. O L sobre 350. Aí você fala assim, professor, isso está a favor ou contra a segurança? Já que você não calculou tudo igual a norma indica. Cara, eu acho que cada um agora tem que um dia pegar isso. Eu vou ver se depois eu tiro uma hora para fazer com vocês um exercício real na mão, cara, mostrando todas as etapas e no final comparar. Cara, quando eu já fiz essa simulação algumas vezes, eu sempre chego à situação que eu estou um pouco mais favorável do que se eu tivesse levado tudo em consideração. Primeiro, a norma não estabelece o L sobre 350. O limite real seria para a viga L sobre 250. Esse aqui seria o limite para a totalidade do carregamento. Mas mesmo essa totalidade do carregamento, a norma fala que eu poderia entrar aqui com coeficiente diminuindo a sobrecarga. Ó, se eu avançar aqui nos slides, tem uma parte lá na norma que fala o seguinte, ó, para a combinação de serviço, que é a combinação que você vai verificar a deformação da sua viga, ó, verificação do estado de deformação excessiva. Você vai usar uma combinação de carga quase permanente. O que significa quase permanente? É o que praticamente vai ter. Se você olha para sua casa hoje e fala assim, o que tem de sobrecarga aqui? Tem eu, a minha esposa, meus filhos, o cachorro, 2 camas, um armário e é isso. Cara, isso é quase permanente. O que não é quase permanente? Um dia eu resolvi dar um churrasco aqui na minha sala, um jantar de final de ano, aí juntou, só naquele dia, no ano novo, juntou 30 pessoas dentro da minha sala. Isso não é uma combinação permanente, é uma combinação rara, porque ela só acontece uma vez por ano. Então, para verificação de estado limite de deformação excessiva, a norma fala o seguinte, ó, você pode adotar uma combinação de carga quase permanente. O que é essa combinação de carga quase permanente? Tem uma fórmula para calcular essa combinação. Ó. Tá aqui, ó. Combinação quase permanente. O que você vai fazer? Tudo que é permanente, você vai somar. Então, peso próprio, você soma. Peso da parede, você soma. Peso do revestimento, você soma. Tudo que for sobrecarga, você soma em separado. E você aplica um coeficiente redutor. Então, aquela sobrecarga que é o 200 kg por metro quadrado, 100 kg por metro quadrado, o peso da caixa d'água, o vento, são sobrecargas. Você vai somar entrando com coeficiente minorador. Você não precisa... por exemplo, quando alguém fala assim para você, ó, você vai calcular a sua casa com 200 kg por metro quadrado. Esse 200 kg por metro quadrado é uma situação rara. Ele não vai acontecer todo dia, ele vai acontecer só no ano novo, no Natal, na sua casa. No restante do ano todo, cara, essa carga vai ser, na verdade, 80 quilos por metro quadrado, 120 quilos por metro quadrado. Essa sobrecarga não é o 200 que você está calculando a laje. Então, para a questão de flecha, a norma permite que você reduza aqui, ó, coloque aqui um coeficiente PSI2. Da onde que vem o PSI2? Aí tem uma tabela para o PSI2, ó, tá aqui, ó.
Cargas acidentais em edifícios. Então você poderia pegar aquela sua sobrecarga e diminuir por 0,3. Então o carregamento iria diminuir muito. Eu fiz isso na aula de vocês? Não. Quando eu vou calcular a flecha na mão, se eu levar tudo isso em consideração, você fica 5 anos, cara, para calcular uma casa de um andar. Não tem como você fazer isso. Isso foi feito, a norma entra com essas considerações para você montar um algoritmo e montar um programa. Então, o que estava na minha carta na manga que eu não expliquei para vocês? Quando a gente chegou aqui no F-Tool, cara, todo esse carregamento aqui, ó, não tinha PC03. Então, quando eu peguei aqui o 15.5, quem for rever a aula, essa aula está gravada, para você entender como é que eu cheguei aqui no 15.5, entrou peso próprio da laje, cara, entrou o peso, somei o peso próprio da laje, revestimento, somei o peso do revestimento, peso da viga, somei o peso do revestimento, sobrecarga, eu somei sem usar o 0.3. Então a sobrecarga já entrou com uma folga danada. Eu poderia ter calculado essa flecha aqui, ó, essa flecha aqui que deu 0,2, eu poderia ter calculado isso não com 15. Esse 15 aqui com certeza ia diminuir. Ia diminuir para quanto? Só fazendo as contas. Ia diminuir para 10, 11, 12. Aí tudo bem. Eu ia diminuir isso aqui e ao mesmo tempo eu ia pegar a inércia aqui, onde está 80 mil, e ia colocar aquela inércia média. Cara, aí o que eu faço? Se eu tiver aqui, no meu escritório, se eu mandar os calculistas que trabalham lá comigo, todo mundo, olha, a partir de agora a gente vai calcular tudo que quando for fazer uma verificação na mão, manualmente, eu quero que aqui entre o valor correto e aqui entre o valor correto. Cara, comercialmente você não vai ganhar dinheiro. Assim, você vai ficar horas fazendo essa verificação. Para poder ver se a flecha tá atendendo ou não. E por fim, você ainda ia utilizar o limite. A gente ainda ia utilizar o limite, ó. Deixa eu botar aqui. O L sobre... Cadê a tabela da flecha? Aqui, ó. Eu poderia usar o L sobre 250. Então, se eu quisesse levar tudo ao pé da letra, eu teria que fazer o quê? Limite L sobre 250. Para a totalidade do carregamento, mas com a sobrecarga minorada pelo 0,3. Então, a sobrecarga ia ser minorada pelo 0,3. Ó. Aqui, ó. Na hora de somar a sobrecarga, eu ia botar o 0,3, ó, que é o PC2. Tá aqui. Aí, depois disso tudo, eu iria multiplicar pelo coeficiente correto aqui, ó, que eu também não ensinei a calcular, ó, o gama alfa. Aí, depois disso tudo, eu ia comparar ia calcular lá no F-Tool. Então, eu ia vir aqui no F-Tool, esse carregamento ia diminuir, mas a inércia ia entrar uma inércia média. Aí eu ia pegar essa flecha, multiplicar por um gama alfa, que eu iria calcular corretamente. Olha lá, o gama alfa está aqui. Cadê o gama alfa? Ia calcular corretamente. E aí, depois disso tudo, eu iria comparar com esse limite L sobre 250. Cara, aí a opinião minha, cara, isso não está escrito em livro nenhum. Cara, fazer isso uma vez numa prova de mestrado, cara, num exercício de faculdade, cara, tudo bem. Você fazer isso na prática, no seu dia a dia, cara, é inviável, você não consegue. Aí, minha opinião, faz igual eu ensinei, cara. Calcula o carregamento total, calcula a flecha com a inércia bruta, não diminui, põe inércia bruta, pega essa flecha aqui que deu, multiplica por 2, aí você já mais ou menos matou a questão da fissuração e ao longo dos anos. E compara com um limite mais rigoroso. Se você comparar com L sobre 350, você está com um limite mais rigoroso do que o L sobre 250. Já que a norma permite o L sobre 250 usando aquele PC03, se você colocar aqui o L sobre 350 e não usar o PC03, cara, você está sendo muito mais rigoroso do que a norma. E você faz isso de uma forma muito simples, prática. Assim, calculou o carregamento, veio aqui para o F-Tool, ou calculou na mão também, se quiser calcular na mão, cara, tá fácil de calcular. Pegou o valor que deu, multiplica por 2, compara com o limite L sobre 350.